Olá, boa noite. Nós vamos apresentar o nosso estágio da educação, do estágio online. A execução do vídeo é parte indispensável na realização do estágio supervisionado do estágio do ensino médio, hoje denominado estágio online, Covid-19, disciplina obrigatória para a conclusão do curso de licenciatura em pedagogia na Uninter, e conta com a apresentação do plano de aula e equivale à ficha de frequência que existia no modelo presencial. Realizaremos o estágio em grupo. As participantes são Andressa, Lisete, Lenir e Rosicler. Optamos pela disciplina de literatura infantil e a área do conhecimento é a literatura infantil. Aspectos lúdicos e formativos na contação de histórias, a ser ministrada no 3º ano do curso de formação de docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, normal e nível médio. Os conteúdos a serem abordados. Objetivo é a importância da literatura infantil. Como formar bons leitores, usando os clássicos da literatura e fazer a releitura usando teatros, músicas, dramatização. Apresentar os projetos públicos de leitura, bibliônibus, biblioteca pública, geoteca nas escolas, leitura com piquenique, como usar as mídias em favor do enriquecimento e para atrair o gosto pela leitura, bibliotecas públicas, projetos de leituras. Competências. Conforme a ABNCC, o ensino médio, o foco da área de linguagens e suas tecnologias está na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens, na identificação e na crítica aos diferentes usos de linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais e no uso criativo de diversas mídias. Ainda na BNCC, página 8 e 9, as competências gerais da educação básica, conforme o item 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diversas áreas. Os objetivos do nosso plano de aula para a turma do ensino médio se resumem em dialogar sobre a importância da literatura na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, analisar e compreender os diferentes métodos para desfrutar de uma boa leitura, conhecer os projetos de leitura que atraem as crianças. Um item muito importante que nós, professores, regentes de sala e os monitores auxiliares precisamos observar é o diálogo de forma clara e objetiva com as crianças sobre o tema da história a ser contada, buscando informações prévias do que eles já sabem sobre determinado assunto. As fantasias, os medos, os sentimentos típicos da infância, como a inveja, carinho, curiosidade, dor, perda, para quando ouvirem a história, poderem relacionar com o mundo e o ambiente que estão inseridos. A literatura infantil é ampla e importante, pois proporciona à criança desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutíveis. Quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara sentimentos que têm em relação ao mundo. E é através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser. Quando trabalhamos a literatura infantil, devemos entender como aquela que se relaciona direta e exclusivamente com a arte da palavra, com a estética e com o imaginário. Entender que a literatura infantil é objeto cultural onde as histórias ou poemas precisam cativar e seduzir as crianças.
Então, o professor ou o profissional que faz a contação de histórias deve cumprir o papel no imaginário do leitor, sempre mostrando a utilidade do livro e o prazer que a leitura traz para a sensibilidade do intelecto. A literatura trata de assuntos e temas humanos, que têm relação com a vida humana, sentimentos, afetos, temores, desejos, vivências, disciplinas. Nós confeccionamos aqui a caixa da leitura, que carregamos para os ambientes onde haverá contação de histórias. Ela foi confeccionada com materiais lúdicos que atraem as crianças e chamam a atenção. Dando sequência nos objetivos, vamos observar, analisar e compreender os diferentes métodos de desfrutar uma boa leitura. O incentivo a esse hábito da leitura, ele deve começar o mais cedo possível e deve ser incentivado em primeiro lugar. Os pais e professores têm um papel fundamental nesses hábitos. Conforme a criança cresce, esse hábito pela leitura ele vai desenvolvendo a criatividade, emoções e capacidade cognitiva. Mesmo antes da criança aprender a ler, ela adora ouvir histórias e manusear livros com gravuras coloridas. Temos também o benefício do início da vida da criança no mundo da leitura, como compartilhar um momento gostoso da leitura com a criança e os adultos, onde fortalece o laço afetivo. As crianças que iniciam sua leitura desde a pré-escola levam a uma formação de cidadãos mais conscientes. Ele desenvolve as habilidades de comunicação e amplia seu vocabulário. E o pensamento lógico, ele é incentivado e a criança ela desenvolve a capacidade de concentração e disciplina. Agora vamos conhecer o projeto da leitura. Nós temos vários projetos, um deles é o Bibliônicos. O objetivo é criar novas oportunidades para a população. Trata-se de uma biblioteca dentro de um antigo ônibus. Uma frota escolar foi transformada em um ambiente agradável para levar conhecimento para a população, levando uma coleção variada de livros para todas as idades, utilizando também para outras atividades, como contação de histórias pequenas palestras e outros projetos desenvolvidos pela população de cada cidade. Temos também a Geloteca, uma geladeira velha com um novo objetivo para incentivar os alunos a tomarem o gosto pela leitura. A geloteca ficará no pátio da escola e os próprios alunos são responsáveis e poderão utilizar no recreio e antes dos inícios das aulas. E no final, eles vão poder ler qualquer livro que estiver dentro dessa geloteca. Também temos a caixa de leitura. Criar caixas temáticas explorando histórias de algum livro de licenciatura infantil. Aí construir cenários, como uma caixa, fazendo personagens e outros elementos que fazem parte da história. Utilizando também materiais recicláveis, que fica tudo dentro da caixa como um tesouro a ser descoberto. Durante a leitura, então ao ler o livro, para as crianças, os professores contam com a caixa para dar vida à história, uma maneira diferente de explorar a história. Também temos a contação de histórias com fantoches e painéis. O objetivo é desenvolver a oralidade dos estudantes, além de trabalhar de forma lúdica com diversos conteúdos, por meio de bonecos e fantoches, painéis que proporcionam diferentes aprendizados dos conteúdos pedagógicos, de forma lúdica e dinâmica. Poderá ser feito com vários temas, conforme a idade e a série de cada turma, podendo até fazer histórias conforme o que se passa na sala de aula. Um exemplo disso é o bullying e outras. O objetivo da biblioteca pública é fornecer informações e ideias para a comunidade educacional, além de fornecer habilidades necessárias para o aprendizado e pelo desenvolvimento de sua curiosidade e imaginação, estimular o hábito e o prazer de ler,
e usar a biblioteca durante toda a vida, dentro e fora da comunidade escolar. Usar ela como um todo, como organizar atividades sociais e culturais. Enfatizar o professor como um grande facilitador e incentivador em despertar o universo da leitura, principalmente na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Os recursos a serem utilizados foram os livros de embaçamentos teóricos, pesquisas na internet, papel cartolina, TNT, papel em EVA, painel decorativo, tesouras, cola, cola quente, grampos, tinta guaxa, foram fantoches, palitoches e a caixa de leituras. Histórias, objetos recicláveis que comporão os personagens de cada história. Para concluir, apresentaremos a contação da história, a cigarra e as formigas, enfatizando os métodos e metodologias variadas para prender a atenção das crianças, com os painéis, os objetos feitos com recicláveis de personagens e fazer eles sentirem um integrante da história. A cigarra e as formigas. Em um jardim com árvores, pequenas plantas e flores de várias cores, viviam muitos animais, como joaninhas, borboletas, abelhas, formigas e uma cigarra. Era verão e as formigas andavam de um lado para o outro, coletando folhas, gravetos e sementes de muitas plantas, e levando tudo para o formigueiro. E no alto de uma árvore, a cigarra cantava, avisando a todos que ela estava por lá. Às vezes, a cigarra parava, olhava para baixo e observava as formigas sempre muito apressadas. E não entendia por que elas não descansavam um pouco e apreciavam a beleza do jardim e o céu lindo e ensolarado. Será que elas não gostam do colorido das flores? Os dias foram passando e certa vez uma formiga pequeninha parou embaixo da árvore onde estava a cigarra a cantar. Olá, vejo que você parou para ouvir o meu canto. Sim, seu canto é uma lindeza. Tem dias que até parece que estou dançando enquanto você canta. E eu vou de lá para cá. E por que todas as outras formigas não descansam um pouco também? Elas estão sempre com tanta pressa. Ah, cigarra, é porque temos de encher nosso formigueiro de comida. Quando o frio chega, ficamos todos reunidos, saboreando tudo que colhemos. Sei, mas o frio demora a chegar. Mas e você, cigarra? O que fará quando o inverno chegar? A cigarra nem ouviu, porque já tinha voltado a cantar lá no alto da árvore. E os dias continuaram passando. As folhas foram caindo das árvores, o sol já não aquecia tanto, não se viam mais tantas joaninhas pelo jardim e um vento foi chegando. Era outono. As formigas mais velhas foram chamando todas para se recolherem ao formigueiro. E o dia seguinte amanheceu muito frio. A cigarra começou a tremer e não cantou. Tinha ficado rouca. Eu preciso achar um abrigo para me esconder desse frio. E também um pouco de comida seria bom, pois estou com uma fome danada. A cigarra desceu da árvore e começou a caminhar, mas nada de achar um lugar para se abrigar e descansar, e a fome aumentava. Lembrou-se então da formiguinha com quem tinha conversado em um dia de verão. Ela tinha dito que as formigas estavam guardando muito comida no formigueiro. Ah, quem sabe as formigas podem me dar um pouco de comida em um lugar quentinho para descansar. E foi em direção ao formigueiro.
Chegando ao formigueiro, a cigarra percebeu que a entrada estava fechada e não se via nenhuma formiga por perto. Quem sabe, se eu cantar bem alto, elas ouvem lá de dentro. Quem é você? E o que você quer? Eu sou a cigarra. Você deve me conhecer porque fico lá no alto da árvore cantando. Sim, me lembro. Mas o que você quer? É que eu fiquei cantando e agora não tenho comida e nem casa para me abrigar desse frio. Cantou durante todo o tempo. Então, agora que dance. A cigarra ficou do lado de fora do formigueiro, tremendo de frio, e viu que as formigas estavam chateadas. Resolveu ir embora. Foi quando ouviu um chamado. Ei, cigarra, venha cá. É quem trabalha como nós, dia e noite, noite e dia, precisa sim de alguém que nos traga alegria. E qual foi a decisão de vocês? Escolhemos que você entre e fique com a gente e possa nos alegrar com a sua cantoria. Foi uma alegria só. A cigarra voou para dentro do formigueiro, acolheu-se em um canto quentinho e logo traçou um galinho que ainda estava verdinho, cheio de seiva. E assim todos ficaram por dias e dias enquanto o frio lá fora ia passando. Conversaram, riam e algumas formigas até tentavam imitar a cantoria da cigarra. Era pura diversão. Até que um dia, logo pela manhã, as formigas notaram que a porta do formigueiro estava aberta e a cigarra tinha ido embora. Tinha chegado a primavera, o sol brilhava, as árvores do jardim estavam de novo cheias de folhas e as flores coloriam tudo. A cigarra voltou a cantar lá no alto de uma árvore. As borboletas voavam de flor em flor. As joaninhas passeavam pelas plantas e as formigas logo foram colher mais folhas, gravetos e sementes. E assim continuava o jardim lindo, cheio de vidas, todas diferentes, mas convivendo alegremente. Nós optamos por fazer a contação da história para mostrar como organizamos o ambiente que faz parte da história. Os personagens em formas de palitoches, o violão, os materiais que as crianças possam se sentirem integrantes da história. É muito importante também, no final da contação da história, conversar com as crianças, deixar eles falarem como visualizaram, o que entenderam da história e transmitir sempre para eles uma mensagem positiva. Esse foi o vídeo de apresentação do nosso plano de aula, requisito essencial e integrante do nosso estágio supervisionado de ensino médio, denominado Covid-19. Pedimos que vocês assistam, curtem e comentem. Obrigada. Até breve.